E aí, Filipão, como é que você tá, Fala, cara? Tiagão. Tudo bom, Bem? cara? Tava nos Graças a Estados Deus. Unidos, voltou recentemente. Voltei, fui lá ver a minha futura realidade. E Fui aí, ver que o negócio não é mole, mas é legal, é intenso. que massa. Passou quanto tempo, quantos dias lá em Durham? Cara, eu passei do dia 22 ao dia 26. 6 dias na faculdade. Fui muito bem acolhido, inclusive pelo Israel e pela Carol lá, Nossa, que que massa. foram meus colegas de mentoria antes e serão Uhum. meus veteranos quando eu estiver lá. Que massa. E me ajudaram pelo processo, mas foi legal, foi uma experiência bem bacana. Acho que vamos destrinchar mais sobre daqui a Vamos falar pouco. sobre isso pra galera. Conta pro pessoal, putz, da onde você é no Brasil, o que que você estudou. Perfeito. Então, eu sou originalmente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e continuo aqui no nosso estado. É, eu fiz engenharia de controle e automação na graduação, e Ok. hoje estou terminando, na realidade, o meu mestrado em engenharia elétrica, Uhum. focado em controle, mas então sempre tive Ba- nessa área aí das exatas, e também depois já entrando mais para o mercado de trabalho, né? Eu me graduei em 2015, Tá, então fez agora 10 anos, eu já 10 sou da anos. parte, né, da turma mais velha. Uhum. Fui ter um mentorado, né, mas Sim, inclusive depois a gente vai falar mais um pouco melhor, mas eu estava vendo lá em 2023, mês de 2023, que a gente teve o nosso primeiro começou. contato, então é algo que demanda tempo, como tu disse, Cara, tem que ter tempo, hein? planejamento, Então, E, mas hoje eu fiz 10 anos, em janeiro agora eu fiz 10 anos de formado, e nesses 10 anos eu entrei numa empresa que foi originalmente fundada pelo meu pai. Meu tá. pai, esse que sempre foi professor universitário, mas tinha o desejo de empreender, mas ele é um cara muito conservador, então ele nunca apostava todas as fichas somente na empresa, né? Coisa dele. Então ele ficava ali naquela vida dupla, e eu, depois de formado, meio que assumi a empresa, fui assumindo aos poucos. Ele também, até para dar um contexto do porquê que eu fui pro ramo da empresa familiar, porque ele tem uma doença neurodegenerativa chamada esclerose lateral amiotrófica, que, querendo ou não, eu tenho que falar aqui porque faz bastante parte da minha vida, e Uhum. eu tenho que conviver, assim como ele, Sim. as consequências disso, né? Então, por Tudo decorrência dessas dificuldades e também das oportunidades que a empresa era do mesmo ramo da engenharia que eu me formei, então tinha muitas oportunidades legais para crescer lá dentro e sinergias fazer a ali. empresa crescer também. Eu Uhum. acabei indo por esse ramo. E aí lá dentro eu comecei assim, De tudo. executando a parte da engenharia mais, colocando a mão na massa, digamos assim, Uhum. fazendo Uhum. projetos, aprendendo mais, porque especialmente a federal aqui do Rio Grande do Sul, ela é muito teórica, Uhum. então a parte prática eu sempre aprendi quando No foi na dia a dia do empresa, trabalho. assim, exato. Então, putz, muita coisa, e fui desenvolvendo, depois desse meu lado de engenheiro, eu fui desenvolvendo mais o meu lado de gestão, né? Gestor. Conforme eu Uhum. fui abraçando mais projetos em mais áreas, até para dar um contexto da empresa. A empresa ela é de engenharia, mas ela é especializada em desenvolver projetos de engenharia para outras empresas que não necessariamente Uhum. possuem setores alocados para desenvolver projetos de Entendi. engenharia. Entendi. Então, com isso, eu tenho uma gama grande aí de indústrias que eu atuei, assim, desde a área de educação, até a área, recentemente, a última que eu trabalhei foi frigoríficos, então, assim, Uhum. Primeiro você de pode ver tudo. que muda bastante o panorama, né? Que legal. Então, pode falar, pode falar, Não, eu ia professor. falar um comentário antes que eu esqueça. Eu lembro quando a gente começou a conversa lá atrás, em 23, eu tenho a maior preocupação, né, Tiagão? Eu tô velho, já tenho muita É isso. experiência, cara, tô com a idade, cara, não vai dar. E, cara, Então, você batia nessa tecla, lembra disso? pô, e esse foi um dos maiores motivadores, assim, até quando a Giovana, que Uhum. trabalha contigo aí, me convidou. Falei, poxa, Giovana, eu observei que a maioria dos entrevistados são pessoas que já estão nos Estados Unidos, já Uhum. estão vivenciando isso, e aí eu pedi para ela checar contigo, né, se estava tudo ok, tu Uhum. falou que estava tudo ok, e eu vim aqui com o intuito de mostrar para pessoas que talvez tenham essas Tem o teu mesmas perfil. dúvidas É. que eu tinha, de idade, de talvez não ter a chancela de uma grande empresa por trás, de Multinacional. ter Uhum. passado por um processo de trainee, tudo isso que é válido, mas eu digo assim, Uhum. não invalida se você não tem, entendeu? Uhum. Então, tudo é questão de como que você conta a sua história e E por como que 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 faz sentido o você, MBA? exatamente, como é que você conta a sua Uhum. história
primeiramente para o pessoal do Sim. Admissions, né? E depois para futuramente no Pra seu empresa, né? estágio e depois no seu emprego. Parece que é um joguinho, né? Você vai cada Não vez. termina, cara. Não termina. Exatamente, cada vez o level vai ficando mais hard, mas a Mais tarde. maior dificuldade é aquela que a gente está encontrando agora. Então É. a gente pensa no primeiro objetivo e depois vai levando para frente. Uma pergunta para o pessoal entender. Você chegou a morar fora na sua infância, estudar fora inglês, intercâmbio? Teve alguma coisa diferenciada na tua vida? Então, morar mesmo, não. Eu viajei, eu sempre gostei muito da cultura americana por gostar de esportes americanos, gostar, assim, de jogo, gostar, assim, Uhum. ter que aprender. Então, eu comecei a Uhum. estudar inglês cedo, eu tive a oportunidade de estudar inglês aqui no Brasil, mas cedo, ali nos Tá, meus 13, 14 anos eu já estudava. tá. Então, sempre tive contato com a cultura e sempre gostei dos Estados Unidos, mas a minha primeira viagem foi em 2018 só. Caramba, recente. Então foi quando tu começou o teu MBA ou terminou? Não, Terminei o MBA. Eu terminei o MBA, foi a quando primeira tu viagem. terminou eu Caramba, estava indo, eu conheci Chicago, foi a primeira que cidade legal. que eu aterrissei. Mas assim, de novo, eu queria ter feito um mestrado. Logo quando eu terminei a graduação em 2015, a minha ideia Uhum. era fazer um mestrado fora. Na época tinha aqueles programas Ciências Sem Fronteiras, Aconteceu. que eu Uhum. acabei não indo na graduação, mas Queria pegar o assim, não foi mestrado. por vacilo meu, mas aí depois que eu vi que era interessante, que valia a pena, eu me preparei, fiz o TOEFL, Uhum. fiz tudo, e bem quando eu saí da graduação, o programa fechou. E aí acabou que também, voltando ao contexto, meu pai foi diagnosticado por ali também, então meio que Você teve naquele que botar on hold isso, esse sonho de estudar exatamente, né? fora. Que eu tive que tomar decisões rápidas assim, e aí acabei ficando, e no que eu acabei ficando, Uhum. fui para a empresa e acabei crescendo dentro da empresa, então meio que Mudou o o, caminho. o rumo que eu tomei foi esse. Mas o que mudou drasticamente, assim? Acho que algumas coisas. Primeiro, a vida pessoal mudou, porque eu comecei a namorar foi 2016, eu Uhum. conheci a minha atual, eu vou chamar de companheira, senão o pessoal lá dos Estados Unidos vão me encher o saco, que não é esposa. Eu vou ter que eu não sou casado, se eu falar que eu sou casado é complicado. Partner. Fala partner. A minha companheira é a Andrea, então conheci ela, e aí eu digo que mudou porque assim, ela já tinha experiência do Ciências Sem Fronteiras, de ter morado em St. Louis, Legal. e depois ela acabou indo também para Califórnia, já mais recentemente, foi em 2019, Uhum. 19 ou 20, já nem sei mais, mas enfim, mais Tá. recentemente. E hoje ela tá lá, tá? Ela está nos Tá Estados estudando. Unidos, ela trabalha na Universidade de Pittsburgh. Que legal. Ela, assim, só para dar um contexto Estuda. também para o pessoal, Trabalho e ela estuda. se formou em biomedicina, se especializou na área de bioquímica, fez mestrado, doutorado, e ela pesquisa a doença de Alzheimer, e Que hoje legal. ela é Pesquisadora. isso, ela é pesquisadora lá na Universidade de Pittsburgh. Então, assim, primeiramente isso mudou porque ela decidiu que iria para lá e eu já curtia a Estados cultura, Unidos. já queria ir para Uhum. lá, então fez sentido para mim. E segundo, que assim, como eu te falei, no trabalho, na empresa, eu tive a oportunidade de crescer e realmente cresci, fui pegando mais projetos, conhecendo bastante, assim, desenvolvi bastante essa parte de Uhum. relacionamento com o cliente, que foi uma coisa que alavancou tanto a empresa quanto o meu próprio desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento. Uhum. E porque é uma coisa assim que eu me vejo assim, é importante a gente entender Uhum. na caminhada do MBA, se você faz uma boa caminhada, você vai Uhum. entendendo o que você é forte, o que você é fraco, o Sim, que tem que sim. melhorar. E aí uma das Legal. coisas que eu considero sendo meus pilares assim mais fortes é a própria comunicação, o quanto que eu consigo me envolver com as Cliente. pessoas e também a Uhum. minha capacidade técnica. Então, conseguir na empresa aliar essas duas coisas Cresceu, e vinha voou. crescendo. Só que Uhum. assim, eu entendi que talvez para empreender no futuro ou até mesmo para me abrir mais possibilidades, a empresa já não acompanharia Permitiu. esse Acompanhado. meu ritmo de crescimento necessário, entendeu? E fora que assim, queria Foi aí que viver você começou a pensar no outras. MBA? Oi, desculpe. Foi aí que você começou a pensar em no MBA, estudar fora? Exato, na realidade, porque como eu falei, a Andréia me acompanharia para André estava fora, indo. só que a ideia dela inicialmente era ir, ficar um Uhum. tempo, melhorar o currículo e voltar. E aí Uhum. eu parei, observei a minha carreira, a minha trajetória pessoal, observei no que eu gostaria de fazer, no que eu era bom, Uhum. e o MBA meio que solucionou todas os meus checkbox, Uhum. assim. Então, eu também tinha um conhecido meu que em 2018 foi fazer MBA fora, em Wharton, UCLA.
Wharton. Foi meu, não, em Wharton. E o CLA é até um outro Sim, amigo um meu, outro amigo. mais recente também foi, mas acho que nós dois inspirados por esse meu primeiro amigo, sabe? Entendi. Que foi nosso colega de graduação, inclusive. Legal, legal. Então, assim, pô, eu observei e falei, ou eu fico no Brasil, tento alavancar minha empresa, ou então se eu não Uhum. entender que aqui é bom, fico, mas assim, todas as opções eram ficar no Brasil, e a única que me dava, uma única outra opção que me daria um panorama maior em termos de crescimento pessoal, profissional e Claro. tudo mais, era o MBA, com todos os riscos que tem o MBA, Uhum, mas uhum. são riscos, até a medida do possível, acho que riscos controlados, né? Controlados. É. E esses teus dois amigos aí, o de Wharton e o CLA, estão aqui nos Estados Unidos hoje? Voltaram? Estão fazendo o que da vida? O meu amigo de Wharton, ele continua, ele já tem o green card, porque logo depois que ele Legal. saiu de Wharton, ele se empregou na Amazon. Legal. A Uh, Amazon dá algum encargo muito rápido também. Isso, é muito rápido. Eles têm alguns facilitadores junto ao governo americano, pelo menos tinham, Aham. né? Não sei se isso muda Acho sempre, que mas. tem. Então ele conseguiu o green card dele de maneira muito rápida e Uhum. também ele conseguiu se posicionar no cargo que ele já gostaria, que era de Legal. PM. Que Ele já legal. trabalhava com isso aqui, e aí, enfim, Paga tudo muito fez bem. sentido, ele conseguiu, então ele continua lá. Tá. E o meu outro amigo de UCLA, hoje ele tá no primeiro ano dele em UCLA, tá recrutando. Ah, tá Tá recrutando. Entendi. recrutando. Ele Beleza. inicialmente ele queria PM também, mas Uhum. agora ele mudou para um pouco, eu não vou lembrar o nome da função, mas tem a ver com tecnologia, mas mais a parte de contabilidade de tecnologia. Tá bom. Entendi. Tem um nome específico, mas eu não vou lembrar. Tá bom. Legal. Enfim, isso é algo interessante também de saber que assim, você tem que ter o plano A, o B, o C, o D, o E e o F, sabe? Exatamente. 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 Então, beleza, se tudo der certo no teu plano A, Uhum. mas tem que ter outros planos em mente também. Então você tinha lá um interesse de estudar fora muito tempo atrás, ainda na faculdade, aí a atual partner foi Uhum. estudar, e aí você retomou o tema de fazer um mestrado fora, começou a pesquisar, você tinha os Isso, amigos que já estavam indo, estava isso. pensando em como se desenvolver, porque a empresa estava ficando muito pequena para você, e aí o MBA veio que encaixou na tua história. Exatamente. E E quando aí que foi lá foi? em. Desculpa? 23? Foi em 22, Isso, foi 23? junho de 23, mais ou menos, ali, que foi quando eu comecei a pesquisar sobre como que eu vou sair do ponto onde eu tô até Uhum, eu ser uhum, aprovado. E aí passei primeiramente pela pergunta de preciso ou não de uma mentoria, de alguém para me uhum. auxiliar. E aí pesquisei o mercado, encontrei o teu nome e a coisa deslanchou, né? Todas as coisas. A Legal. gente entrou em contato, aí desde o início tu já me incentivou, tu queria inclusive que eu tivesse me inscrito antes, Antes. e eu falei, cara, ó, meu plano é lá Não vai para dar. final de 2024, mas assim, vamos ver se Você vai tava com dar. muita coisa no teu prato, né? Você tava com mestrado no teu prato também, Então, eu trabalho. tô, assim, recentemente eu fiz a minha saída da empresa, então eu tive que vender minha parte, Uhum, até para justificar também os custos do MBA, dar um auxílio uhum, financeiro. Então, hoje eu me desliguei, assim, oficialmente uhum, da empresa, eu continuo auxiliando em algumas coisas, porque eu era uhum, responsável por muitas atividades, então uhum. é quase Passou? impossível você cortar de imediato, mas assim, no CNPJ eu não consto mais, no contrato social. Legal, legal. Então, assim, eu eu Uhum. fiz A esse saída. movimento, estou terminando meu mestrado, mas na época eu ainda estava com tudo isso, sabe? Sim, sim, sim. E até por isso eu falei para ti, ó, acho que não vai dar. Não Tu vai até dar. falou, aplica lá para um waiver do DMAT e tal. Exato. Então, mas eu acabei optando por fazer no meu plano Um original ano porque inteiro. não Uhum. deu tempo de fazer uma candidatura forte. Acho que não fez sentido lá no final Naquela de época. 2023, seria correria Sim. demais. E acabou dando certo, né? O plano original, que era 2024, fazer ali Round 1 ou Já Early pagar. Action para Uhum. aquelas faculdades que teriam Early Action. E a única coisa que mudou, eu acho que do plano original, é que eu estava estudando para o GMAT, Uhum. até estava assim, conseguindo ter uma constância ali perto dos 680, 700, mas eu queria ir muito bem de meta, queria Uhum. 730 mais, que eu sabia que dava, só que foi bem coincidência quando teve a enchente aqui em Porto Alegre. E aí, Ficou muita isso gente. inclusive atrapalhou outros colegas que hoje eu conheço e Colegas. são daqui, a mesma coisa. Então a gente acabou optando, eu ali em maio do ano passado, Fiz a maio de conversa. 24, a gente foi meio assim, vamos fazer o seguinte, Faz pra garantir. É. faz um DMAT, faz um EA, que aí veio a história Uhum. do Executive Assessment, faz um Uhum. simulado de cada um, e vamos ver, o que tu garantir nota mínima para já aplicar, a gente vai. E aí assim foi feito, o meu teste que eu me dei melhor ali em termos de nota foi o EA,
Então eu Uhum. fiz um teste de 150, inclusive quem me ajudou muito foi um outro casal de mentorados teus que me emprestaram as provas do IE, que são caras. Então eles Sério? me emprestaram. Quem me ajudou, putz, eu Não não vou sabia. lembrar. É aquele casal, o Lucas e a. Como é que é o nome Ingrid. dela? Ingrid, perfeito. Ingrid, Lucas e Ingrid. Então, é Então, exato, o Lucas e a Ingrid, desculpa que faz tempo que eu não não, não, vejo o não. nome deles, mas me ajudaram muito, assim, que me emprestaram, e Legal. era cara a prova. Então eu É, acabei cara. conseguindo fazer todos os simulados que eles tinham acesso, Uhum, e aí uhum, fui ali, mantive uma nota 150, 152, 154, uhum. e aí mas eu É sempre oficial. estudando mais, eu sempre estava estudando mais o Data Insights, porque eu sabia que ia alavancar Sabia que mais a era. minha nota. Uhum. E aí, quando eu acabei fazendo, marquei a prova. E aí, quando eu acabei fazendo a prova, eu fui melhor do que esperado. Eu fiquei com 1,62 na prova. É bem alto. Eu fui bem no IE, assim, eu pressenti um 96, pelo menos era. Uhum, uhum, E aí, pô, é com isso que eu vou me abraçar. E aí, essa foi o primeiro funil, assim, já entrando mais na parte de escolha de escolas. Foi o uhum, primeiro funil de, tá, para onde que eu vou? Quem aceita EA? E aí eu vi que uhum, tinham ótimas, excelentes escolas que aceitavam EA dentro daquilo que eu queria para minha carreira carreira. pós-NBA. Uhum. Que inicialmente era tech, depois a gente vai, não sei se agora tu quer falar, deu Tá, uma. foi mudando, né, um pouquinho. Exato, exato. E aí É, depois do. Então, quanto tempo deu de estudo? Uns 6 meses, 7 meses? então, cara, Entre paradas e vindas e continuações, por aí, não? por aí, por aí. Talvez é assim, se a gente for condensar o sério, sério, sério mesmo, acho que menos um pouco. Menos. Mas assim, pode tirar, se tu pegar sério, se tu tiver um bom background, uns 3, 4 meses tu dá pra 4 tirar. meses, tá. Mas assim, sério. E aí eu Sério, sei né? que não é todo mundo que tem essa disponibilidade, também não é É, todo mundo que tem esse background. Então tem sim, que se levar sim, muito com cuidado esse número aí. sim. E depois o inglês, o TOEFL, ou o IELTS, ou o Duolingo, o que tu fez? Tu fez o TOEFL? Foi rápido, fácil? Como é que foi? Isso, eu já tinha feito TOEFL lá atrás, lá em 2015, só que expirou a nota e tinha Uhum. ido relativamente bem, estudando pouco. Acho que eu tirei 108 Nossa, é naquela boa nota. ocasião. E aí, cara, para te ser bem sincero, eu marquei a prova do TOEFL porque precisava para algumas, não para todas as Uhum, universidades, uhum. e não estudei. Assim, já Não tinha foi sistemado. estudado. É que assim, dentro do O contexto, de TOEFL, novo, eu o estudava EA, inglês há o muito GMAT já tempo, ajudava. eu estudava inglês há muito tempo, eu tinha estudado pro GMAT, então assim, Uhum. tem um contexto para isso. Se sentia Poderia ter confortável. estudado, deveria talvez sim, porque eu acabei assim, aqui em Porto Alegre, eu não sei se é agora só, se é uma questão ocasional, mas só tem um lugar que aplica e é bem Uma raro zona, de tu barulho. conseguir um appointment, né? Acompanha, um slot. Cara, tava lotada a sala, assim, e aí aquela coisa, todo mundo falando ao mesmo tempo, isso me atrapalhou Entra e bem. sai gente, é uma droga. Eu deveria, pensando hoje, eu deveria ter feito em casa, assim, se eu pudesse fazer Uhum, em casa, eu faria. uhum. Mas, enfim, dentro desse contexto de não ter estudado muito e ter ido fazer, eu fui e tirei 100. Fiz Boa, ali, ó. o que precisava. É. Mas, cara, como não era para todas que precisava, e assim, isso também vale a pena falar. Eu, no meu trabalho de me inscrever para as escolas, eu entrei em contato com membros do Admissions. E quando tu fala e o pessoal vê que tu fala tranquilo e compreende Não, bem, é, toda vez que eu perguntei, ó, não fui muito bem no TOEFL para aquelas que precisavam, eles, não, fica tranquilo. tranquilo. Então, assim, é meio que uma barreira mínima para o cara, Check pro the cara ver box, que é. tu vai suportar um nível de inglês, mas quando eles já veem que tu tem um nível conversacional bem, entende bem, fala bem, é tranquilo, Foi assim. tranquilo. É meio que protocolar. E daí você chegou a aplicar para algumas faculdades, não foram muitas. Uhum. A faculdade, incrivelmente, que a sua esposa estava estudando, que a gente achou que tu ia passar lá, te botou no Pois é, waitlist, né? Incrivelmente. pois é. Então, de novo, voltando ali pro funil, né? Fiz o Uhum, e aí eu queria inicialmente tech, queria ir para tech, uhum. para PM, porque eu Tem. via que o meu background e a minha experiência, tanto acadêmica quanto profissional, conversavam bastante com o PM, porque eu geri bastante projetos, eu trabalhava. Na realidade, Uhum. trabalhando numa empresa menor, tu acaba meio que fazendo Fazer um um pouco pouco de de tudo. cada coisa, sabe? Tu tá envolvido em Uhum, todo o processo de um produto, desde a concepção até o final. Então, você uhum. faz um pouco de tudo. Mas PM era algo que conversava bastante com o que eu já tinha feito e era a ideia inicial. Mas aí, conversando, de novo, a importância de fazer um bom processo É, de inscrição, né? Fazer tudo direitinho, porque daí você vai fazendo uma autorreflexão e vai entendendo
se aquela De ideia que verdade. você tem de você mesmo é realmente aquilo que é. Uhum. Então foi aí que, conversando contigo e conversando com Os outras amigos, tá? pessoas, a gente acabou pivotando de tech, de PM, por entender Consultoria. que era talvez um cargo muito técnico, que hoje a indústria está querendo ser muito assertiva nas decisões, assim, É, assim, eles não vão arriscar muito se você não é. tem a experiência mesmo, assim. Então a gente pivotou por isso e também por entender que, olhando depois que eu fiz o meu currículo direitinho, tu chegou a dar uma olhada no meu currículo e Sim, tu falou, cara, a olha só, eu longo lembro prazo. até hoje o áudio que tu mandou. Então, acho que para a gente se inscrever, eu acho que consultoria, pô, cabe muito, acho que tem muito mercado, acho que com essas, aqui ó, tô vendo um consultor, e aí eu até perguntei para ti, para mim não tem problema, para se inscrever a gente fala que vai Que consultoria, se quiser. quiser É. mudar não tem problema, mas eu queria saber uma opinião sincera, que foi quando eu perguntei Uhum. para ti, porque é algo que eu valido, né, Beleza. tu é um cara que tem bastante experiência, então, aí eu perguntei uma opinião sincera, tu acha que consultoria não somente para se inscrever, mas para seguir depois o caminho, tu acha que é uma boa? E nesse ponto, quando eu perguntei isso, é importante dar o contexto que a gente já tinha tido várias reuniões, tanto em grupo Vários. quanto algumas individuais, então eu sempre era um cara que tentava ser bastante participativo nas reuniões, Uhum. Uhum. porque o pessoal, geralmente o Thiago falava e o pessoal ficava meio quieto. E aí eu falava, pô, ninguém vai falar, eu vou falar. Então eu Uhum. falava Uhum. bastante, eu falava pro Thiago, cara, eu não tenho vergonha, eu tenho pressa. É. Que eu tava velho, falei, cara, vou na correria. Então, assim, acho que muito por isso e pelas minhas experiências profissionais, tu falou, quando eu te perguntei, né, tu Sim. falou, cara, eu acho que consultoria é bem o teu perfil, conheço grandes consultores, grandes É. amigos meus que têm um perfil parecido com o teu, que tem, como é que tu falou? Tu falou até uma Que rolê. presença, Presença executiva. Boa. isso, presença executiva. E aí foi quando eu comecei a olhar com outros olhos para a consultoria, tanto é que hoje eu estou já estudando Tá case, estou tentando praticando. preparar o máximo que eu consigo para quem sabe no futuro Chegar me preparado. ver nessa indústria de consultores, de consultoria. Muito bom, muito bom. Então aí já entramos no pós-MBA quase, mas É. foi, eu Mas não sei se daí foi essa a você pergunta. fechou o filtro de faculdades que iam te empregar em consultoria e que aceitavam o Isso, EA, né? exatamente. E aí então, tech e consultoria Uhum. foram assim as principais áreas que as faculdades tinham que Uhum. ser fortes, que aceitassem o EA e que tivessem bem no ranking, porque querendo ou não, o ranking tem uma Importa. importância. Uhum. E aí o terceiro fator, que só era contribuinte para uma delas, que é justamente em Pittsburgh, que tem Transportação. Tapper, que é uma excelente faculdade, que é onde a minha companheira, não Partner. vou falar esposa, É. a minha companheira está em Pittsburgh. Então, assim, então com isso em mente, a gente escolheu três faculdades principais, que eram, em ordem de ranking, Duke, Duke. Tapper e Maccombs. Combs. Assim, ranking hoje, né? Esse ranking é Três. É. sempre relativo. Enfim. Uhum. Então, assim foi feito, a gente se inscreveu, fez bem essas inscrições. Eu até coloquei Colômbia num primeiro momento, só porque Pode sim, ser. mas aí a gente acabou desistindo depois. Não fazia sentido. E Macomb. Ah, não, desculpa, esqueci o CLA. E o O CLA, e o CLA CLA. também. É, o CLA. A gente mandou o O CLA. CLA também. Porque Macombs eu acabei até nem terminando a minha Não terminou o inscrição. processo, né? É. Eu iniciei, mas não terminei, porque eu já tinha passado no Early Action de Duke, Tipo, de Philco. Então, assim, em todas elas, variei um pouco o meu grau de dedicação, isso eu tenho que ser honesto em uhum. dizer, E o CLA foi menos, né? mas. E o CLA foi menos, eu tenho um amigo que já estava lá, então ele me deu muita informação, eu não senti tanta aquela necessidade de entrar em contato tanto com os Uhum. alunos, então foi um pouco menos. Duke. McCombs. Macombs foi praticamente nada, porque eu até nem terminei de me inscrever. Uhum. Tepper eu falei com alunos, falei com Bastante. admissions, esse eu fiz o trabalho bem feito, Perfeito. mas com alunos, não, como o Tepper não é tradicionalmente uma faculdade onde os brasileiros vão, não tinham Uhum. muitos brasileiros que eu poderia falar, e eu também não tive a iniciativa de falar com os internacionais, então eu falei ali com três Três, pessoas quatro. Uhum. e três pessoas do admissions. Mas assim, Uhum. fiz o trabalho mais completo. Mas sem sombra de dúvidas, eu acho que até por ter mais brasileiros e eu ter Duke. esse contato do Israel e da Carol, que me Israel da ajudaram Carol. Uhum. imensamente, foi Filco onde eu tive mais esforço e mais trabalho. Literação também. Mas assim, eu acho que em termos de dedicação, eu me dediquei tanto em Tepper quanto em Filco, só que Filco tinha um contexto de brasileiros maior, entendeu? Uhum. Uhum. E aí eu acabei fazendo esse trabalho que é muito importante, como tu fala,
especialmente para mim, assim, de novo, as minhas inseguranças, aquelas lá do início, permaneciam de tipo, eu não tenho a chancela de uma grande empresa por trás, eu não tenho uma Uhum. chancela de um grande processo de trainee. O que eu tenho, e é válido, são as minhas experiências, Uhum. mas é muito difícil, eu entendo isso, para uma pessoa externa avaliar com os mesmos olhos o cara que tem experiência numa Ambev e o cara que tem experiência numa empresa menor. Então, Uhum. até por isso, eu tive que fazer mais nos outros pilares de educação, no pilar de falar com as pessoas do Uhum. admission, de falar Pra eles entenderem bem o teu com os perfil. alunos, para eu, assim, para o meu nome ficar bem gravado e para eu Uhum. também entender bastante da Uhum. cultura, que é importante, porque isso vai ser a Sim. base das tuas essays, vai ser a base da tua entrevista. Então, assim, é um trabalho que, por eu entender inicialmente que as minhas inseguranças eu era pior aqui, eu tinha que compensar aqui, entendeu? Uhum. Uhum. Talvez isso não fosse verdade, mas melhor É, ainda, minha cabeça. entendeu? É. O que que você acha, Então, então, que deu sucesso, assim, de tudo que você fez, o que que você acha que te fez você entrar de fato em Philco ali, e conseguir essa vaga? O que que você acha que você fez de eu Por quê? acho que assim, Filqua eu não conseguiria me inscrever se eu não tivesse o EA. Eles não dão waiver. Uhum. Mas então esse é só um checkpoint, tá? Então é só o Tá. pessoal que tá pensando em Filqua, isso é um checkpoint. Porque eu conheço pessoas que foram bem pior do que eu com o EA e E passaram. entrar. E por Uhum. que passaram? Porque tinha o fit cultural, porque tinha um currículo bom. Então, assim, se você não é São tão outros bom em uma 500. coisa, você pode compensar em outras. No Uhum. meu caso, onde eu acho que eu fiz um trabalho bem feito e acima da média, foi de entrar em contato com a maior quantidade de alunos que eu consegui e conseguir o contato, e aí eu devo muito ao Israel e a Carol, de conseguir o contato pessoal da Admissions. A Lauren daqui. E assim, até falei contigo, tive uma conversa Uhum. muito boa com a Lauren Lauren. na época, e Uhum. com a Vitória. Eu acho que e isso é muito importante, você tornar um encontro É. conversacional ao máximo possível. Você já fez uma pré-entrevista com elas lá atrás, naquela época. Isso, exatamente. Então é meio que assim, quando ela, imagino eu, quando olhou meu application, falou, não, esse cara aqui eu Já conheço, sabe. É. e assim, talvez ela tenha lido com outros olhos, ou pelo menos Uhum. já dando o Cara rosto crachá. às Sim, palavras. Assim. sim, sim. Então, isso eu acho que foi o principal diferencial quando eu analiso o meu processo. Mas, ao mesmo tempo, não deu tão certo assim em Tepper e eu fiz a mesma coisa. Mas aí a gente entra naquilo que não tem como saber, Não tem como porque saber. você não está só competindo contra si mesmo, você está competindo contra outras pessoas. Então, talvez tenham outras pessoas com perfis parecidos com os teus e que fizeram Uhum. trabalhos melhores e paciência. A vida é assim É, que funciona. é. Mas também, só para dar um contexto, me inscrevi inicialmente, então foi Fuqua, Tepper Tepper, UCLA e e Camila Maccombs. e Combs. Maccombs eu não terminei, então acabei me inscrevendo nas Uhum. três apenas, e eu fui aceito em Fuqua, que em termos de ranking é a melhor de todas, Melhor parte. mas Uhum. assim, ranking não é tudo, enfim. Uhum. É a melhor de todas, e fui waitlisted, estou waitlisted nas outras duas, inclusive, ainda. Uhum. Uhum. Mas foi assim, respondendo a tua pergunta no final, acho que você Foi reconhecer onde você ser seus visto. pontos fortes, seus pontos Uhum. fracos e fazer um bom trabalho no overall não significa que você tem um ponto fraco que aquilo vai te eliminar. É só você compensar Você nos chegou a outros. conhecer a escola em São Paulo em algum momento? Ou visitar a escola antes de aplicar ou depois? Então, lá em 2023, quando a gente se falou da Uhum. primeira vez, foi em junho, Setembro em você pegou o voo. agosto tem o DMBA Tour, todos os Uhum. anos. E eu É. acabei indo. Mas assim, eu fui completamente. Eu Uhum. tinha acabado de ouvir falar em MBA, não sabia nada sobre nada, então não foi muito legal, mas eu acabei não usufruindo ao máximo do que o DMBA Tour poderia me entregar, simplesmente porque eu não Não tá sabia preparado, não como. sabia. Uhum. Então, e Filco estava nesse ano. Duke, Uhum. Filco estava nesse ano. No ano seguinte, 2024, onde eu já tinha tudo já Tudo preparado. esquematizado, planejado, tudo certo, eu fui, mas Filco não estava lá. Putz. Então eu falei com as outras escolas, foi igualmente legal, foi até mais legal, Uhum. porque eu consegui testar meio que testar o meu Sim, pitch, sim. fazer um Uhum. laboratório ali do meu pitch, Uhum. do meu perfil, se fazia Proposta. Uhum. sentido. E foi também quando eu descobri que, pô, dei o meu contexto ali, meu contexto é assim, vem de uma empresa assim. Aí quando eu falei que o meu passado não era, eu até esqueço o termo, mas Tradicional. assim, não era usual, Não usual. o cara me olhou, foi até a pessoa de Yale, me olhou e falou assim, não, mas é completamente comum esse teu passado.
E eu achando que era diferente. Então, assim, É. foi legal que me deu esse contexto, mas eu aprendi agora quando eu estive em Philco, até podemos falar mais sobre isso daqui a Podemos? pouco, a conheci a Lauren, e a Lauren tinha eu e mais outras pessoas, e ela falando assim, a gente tem cerca de, no máximo, 20% de pessoas que vêm de um passado empreendedor e tal. Aí ela olhou para mim, viu, tu é exceção, não é? Ah, Então, assim, o sim, background não sim. era assim incomum, mas também não é tão comum Não é assim. muito, não, é. São É. poucos. São poucos. Então mais uma coisa que reforça o bom trabalho que eu acho que eu fiz nos Sim, outros sim. pilares, né, para justificar esse meu background. E falando um pouco da visita que você foi agora recentemente, então você passou, foi aceito, aí você foi visitar a faculdade, teve aquela semana de, como é que eles chamam? Isso. De Placement Week, alguma coisa assim? Eles É. têm toda vez um campus visit, quase toda sexta. Porque eles fazem sexta? Porque tem a Fuqua Friday, Uhum. geralmente. E aí eles já aproveitam, a sua visita termina com você no Fuqua Friday, que é onde você conhece o Interage com todo mundo. pessoal, e é um evento que geralmente tem bebida, tem comida e tal, é legal. Uhum. Assim, deixa uma boa impressão em quem vai visitar. Mas eu fui somente pelo fato de que eu ia passar o final do ano lá com a minha companheira, Tá, e aí ia passar também o aniversário dela, que é em janeiro. Falei, vou agendar aqui a minha visita para quando eu estiver lá. legal. Porque daí eu já sabia que eu tinha passado, e Uhum. aí eu já resolveria burocracias de onde morar, esse tipo de coisa que a gente tem que resolver, Uhum. então eu ia Uhum. tentar adiantar ao máximo isso. E aí eu fui, marquei, de antemão mandei e-mail para a Lauren, mandei e-mail para a Vitória, e aí a minha visita já estava toda esquematizada, o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia ver. Legal. E, de novo, o Israel e a Carol me recepcionaram muito bem, já tinham me levado em aulas antes, nos dias anteriores, me apresentaram o campus, enfim. Tudo. Foram 4 dias intensos e foi bem Legal. legal. Mas é importante dizer também que, contrariando o que tu indica de visitar o campus, visitar a faculdade antes, eu não fiz isso. É. Assim, muito porque não cabia no meu tempo e também não estava dentro do meu budget na época. E aí, Orçamento. de novo, compensei do outro lado. Tentei compensar o máximo que eu consegui e Sim. deu certo. Então, assim, é legal se for, eu acho que é super válido se tu tem essa disponibilidade, mas não é assim, se Sim, não você não lembro. conseguir ir, tu não tá Você tem perdido. que fazer um trabalho bem feito que você fez, né? De ir É isso. atrás, conectar com as pessoas e tal. Ser visto, ser É isso. lembrado, né? Eu acho que a maior coisa que agrega também você visitar o campus é porque tu ajusta a tua expectativa do que vai ter. Por exemplo, É. Duke, né, a Universidade de Duke fica na cidade de Durham, que é uma cidade de 300 mil habitantes. Não é Uhum. tão pequeno, mas também não é São Paulo, entendeu? Sim, Então, se tu vem de um contexto de cidade grande e não é cidade pequena, talvez tu não não te vai gostar. coloque bem lá. Mas, Uhum. e aí todo esse ambiente tu sente melhor quando tu visita, só visitando que tu vai ter. Então isso é legal. Mas como eu já sabia o contexto, já conhecia mais ou Uhum. menos as cidades parecidas americanas que eu já tinha ido antes, fui a St. Louis, que eu achei assim um perfil parecido, não é tão grande, não é tão pequeno. Então eu já, assim, essa parte para mim tava covered, assim, já. Muito bom. E olhando todo esse teu application e esse processo, o que que se dá de recomendação para a galera que está no Brasil assistindo esse vídeo e pensando em estudar fora, morar fora, iniciar essa jornada que você iniciou? Qual é a dica de ouro aí, de milhões? Cara, a dica é assim, eu vou começar com o ruim para depois vir o bom, Uhum. tá? Porque nem tudo são flores. É uma escolha onde tu vai ter que investir tempo, esforço, dinheiro. Dinheiro. Vão ter sacrifícios, tu vai ter que diminuir a convivência com a tua família. Por exemplo, eu falei do meu pai no início, hoje ele ainda é vivo, tudo certo. Uhum. Então é uma escolha que eu vou ter que diminuir a frequência com que eu interajo não só com ele, mas com o restante da minha Uhum. família. Eu sou uma pessoa muito família, então Uhum. assim, tem essa parte. Tem a parte de que, cara, você pode fazer tudo certo, assim como eu fiz em Tepper, por exemplo, no contexto num Networking, contexto tudo, de application. admissão, e não deu certo, você pode fazer para uma vaga e não dá certo. Uhum. E você vai estar ali na pressão, pagando o loan, quer dizer, vai pagar o loan ainda, mas com aquilo na sua cabeça. Então, assim, tenha isso em mente, que é uma escolha, não é uma escolha que 100% dá certo, mas são riscos calculados, como eu falei anteriormente. Uhum. Esse primeiro ponto. Segundo ponto, eu fiz esse exercício, eu acho que qualquer um pode fazer, olhando de fora, olhando o que as oportunidades do MBA que o MBA te proporciona, não somente de emprego, mas assim,
a rede de pessoas que você que você Vai convive, conviver. isso deu para perceber muito estando lá. Você vai sempre se balizar por cima, sabe? São pessoas que estão dentro de um contexto ali, pessoas que vêm de empresas muito grandes, com carreiras muito legais, impressionantes, até intimidadoras até certo ponto. Então, assim, Uhum. mas é legal Mas você desafiado. absorver isso de uma forma positiva. Tipo, cara, eu tô me balizando pelo topo. E eu vou Uhum. estar ali ou melhor do que aquilo, entendeu? Uhum. Então essas oportunidades a nível global, você tem Uhum. ali gente do mundo todo, Uhum. e assim, eu não consigo arriscar outra experiência que passe perto. São 2 anos que você meio que adquire Se experiência de desenvolver. 30 quase. 30 anos, vai se desenvolver muito. Então, assim, e claro que se você tem um bônus tão grande, vai ter algum ônus. A única coisa que eu Uhum. quero registrar aqui é que, putz, Tem os dois lados. é muito legal, mas não perca a noção de que sim, tem Esforço, riscos e dedicação, uma, abdicar de várias coisas. isso, uma vez que você está em paz com os riscos, eu sei que algumas noites serão mal dormidas, está tudo bem, mas assim, o bônus é muito grande. Tipo, especialmente para mim, assim, quando eu parei para observar a questão do dinheiro, aquilo que eu Uhum. já falei, mas o que eu ganharia e mais aí soma isso a possibilidade de conseguir ficar com a Morar aqui, Andrea fora dos Estados Unidos num nível de vida legal, assim, qualidade de vida. tudo Uhum. desse outro lado eu acho que vale a pena e é um balanço que para mim fechou e é positivo. Então a mensagem é: haverão dificuldades, haverão riscos, mas também haverão recompensas. Muito bom. Obrigado, cara. E hoje você vai olhar para trás, daqui a uns meses, você vai olhar para trás e você vai falar assim, cara, aquele processo do GMAT, do application, era muito difícil, mas é pequenininho perto do que eu estou enfrentando aqui agora. Você É vai o que ver eu que te falei. vai ficar pequeno. É, É o que eu te falei. É um joguinho de videogame. um A videogame cada level vai ficando mais difícil. mais E hard. aí você vai ganhando do chefão, do próximo chefão, É, mas sempre mantendo ali. vai Se crescer você for muito. olhar lá na frente, você acaba ficando overwhelming, né? É um negócio É. que você acha que, E putz, você agora. gostava muito de olhar lá na frente, né? Você sempre gostava, Eu caralho, Thiago, gosto, isso cara. aqui, Eu gosto. papapá. Eu Eu, lembro. eu, A gente fala, eu cara, gosto. Felipe, fica tranquilo, cara. Thiago, Eu você vai tenho. corrigir minhas redações? Lembra no início, Thiago? Thiago, você vai ter tempo, cara, pra corrigir minhas redações? Pô, não, isso aí eu ainda. Todo mundo que for aluno do Thiago, que não é, e que tá pensando. Enfim, todo mundo. Vocês depois me contem como é que o Thiago faz pra conseguir fazer É. tudo ao mesmo tempo. Eu ainda não descobri. Quem Ah, descobrir me fala. ai, caralho. Muito bom. Felipe, cara, obrigado demais pelo teu tempo, Tamo compartilhamento junto. de informação pro pessoal. E a gente vai Tamo se ver em junto. breve aqui nos Estados Unidos. Eu vou visitar a Duke, Fuqua, Pô, esse por ano. favor. A hora que vocês começarem a aula em agosto, setembro, eu vou visitar Tu já para me gravar escapou um dia algumas vezes, né, Thiago? A gente quase se encontrou no aeroporto no aqui quando ele veio da aeroporto, última cara. vez. Cara, aí era assim, bizarro. Mas a gente vai se encontrar em fevereiro, setembro. Agora, esse ano, eu vou dar um pulo lá para gravar, assistir uma aula, conhecer a turma, ver a Lore em Legal, pessoa também. Vou legal. reunir a galera lá, tá Será bom? muito bem recebido. Obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo. Valeu, Valeu, um Felipe. abraço, pessoal. Abraço.